Fala, minha gente, tudo certo? Vamos dar continuidade para o estudo dos gases, agora com hipótese de Avogadro. Bolsonaro, o que é isso? O que fala essa hipótese de Avogadro? Ela nos diz que se eu tiver volumes iguais, tá? Então eu tenho o mesmo recipiente que contém esses gases estão nas mesmas condições de temperatura e pressão. O que isso significa? Que tem mesma temperatura e mesma pressão. Então eu tenho uma amostra gasosa ou várias amostras que estão com mesma temperatura, mesma pressão e mesmo volume. Significa então que elas possuem a mesma quantidade de moléculas. O lance, quando a gente trabalha com gases, a gente não calcula normalmente o número de moléculas. A gente tende a calcular o número de mols de moléculas. Mas não tem problema, por quê? Quantidade de moléculas e quantidade de mols de moléculas são proporcionais. Então, não tem problema. Mesma quantidade de moléculas também significa mesmo número de mols de moléculas. Tudo em paz? Vamos ver como a FUVEST abordou esse tema numa questão de primeira fase. Olha só. Nesse caso, a tabela abaixo apresenta informações sobre 5 gases contidos em recipientes separados e selados. Esses recipientes separados e selados, a gente precisa dar uma olhada com carinho nesses valores e perceber que as temperaturas de todos os gases da amostra e também do nosso texto, ela é a mesma. Significa então que a FUVEST não queria que você fizesse conta com a temperatura. Queria uma resposta em função de T. A mesma coisa acontece para o volume. Perceba que os volumes são todos iguais, incluindo o volume no texto. Então, você também não precisaria fazer conta com esse volume. Você poderia deixar a sua resposta em função de V. Para que isso? Para ganhar tempo, gente. Na primeira fase, não vai dar tempo de fazer todas as contas. Tá? Se você começar a fazer muita conta, muito provavelmente você está indo para um caminho errado. Então eu tenho que dar um jeito de achar uma resposta em função de T e em função de V. Vamos ver como. Qual recipiente contém a mesma quantidade de átomos? Opa, se liga aí. Ele está pedindo átomos. Então, a mesma quantidade de átomos que um recipiente selado de 22,4 litros contendo H2. Então ele me deu aqui H2, que é uma molécula biatômica. O que significa ser uma molécula biatômica? Significa que para cada molécula dessa, a quantidade de átomos é o dobro. Então eu vou ter o dobro de átomos. Então eu vou ter o dobro de átomos. O dobro de átomos. Significa então, gente, que se eu achar o número de mols de moléculas de hidrogênio em função de T e V, é só multiplicar por 2 que eu tenho a quantidade de átomos de hidrogênio em função de T e de V. Mas como que eu faço isso? Como que eu acho o número de moléculas? Ou o número de mols de moléculas que são valores proporcionais? Vamos lembrar aqui de Clapeyron, PV é igual a nRT. Então, eu posso isolar o número de mols. O número de mols vai ser PV sobre RT. Então, o número de mols de moléculas de hidrogênio vai ser o quê? A pressão do gás hidrogênio. 2. Agora, o volume, o R e o T, eu não vou fazer conta. Por quê? Eu vou deixar em função. Por quê, Pink? Porque todas as amostras têm o mesmo valor. Então, esse V RT, ele é constante. Então, esse V, esse R e esse T, eles sempre vão ter o mesmo valor. Esses aqui, esses carinhas, são sempre constantes ou iguais nesse exercício. Tá? Iguais nesse exercício. Tranquilo? Então, todos os gases desse exercício terão o mesmo V, o mesmo R, o mesmo T. Aqui eu tenho o número de mols de gás hidrogênio, mas o texto fala de átomos. A gente viu que a quantidade de átomos é o dobro do que a quantidade de moléculas. Então,
o número de mols de átomo de hidrogênio é o dobro de 2VRT. Então, vai ser 4VRT. Significa, então, que eu preciso procurar nessa tabela algum gás ou algum tipo de composto aqui que tenha esse V aqui, esse VRT igual, que são todos, porém, tem um 4 aqui. Se eu observar com carinho, esse 4 aqui, ó, você pode perceber que ele veio desse número 2, que veio da pressão. Olhando direto na tabela, tem algum gás que tenha 4 de pressão e seja uma molécula ou um composto monoatômico? Ó, 4 de pressão e é monoatômico. O que significa ser monoatômico? Que a quantidade do composto é igual à quantidade de átomos. E posso perceber que o hélio satisfaz essa condição. Então, o hélio, eu posso conferir aqui e ver que o hélio, o gás hélio, ou o número de mols de hélio, vai ser a pressão do hélio, que é 4, VRT, que é igual à quantidade de átomos de hidrogênio. Então, essa resposta daria a letra C, tá? Que é o recipiente de número 3. Eu só omiti aqui as alternativas para a gente ganhar espaço na resolução. Tudo em paz, minha gente? Um abraço!